Vamos agora conversar com o jornalista Felipe Mostaro, que está falando conosco sobre o livro que retrata uma grande dúvida do futebol. Quem foi melhor, Garrincha ou Pelé? Felipe, tem uma parte aqui no seu livro que tem uma frase de João Saldanha, cronista esportivo. Ele diz: daqui a 400 anos, toda vez que falarem de futebol, terão de falar de Mané Garrincha. Ninguém vai se comparar, na sua opinião? Eu acho que ninguém vai se comparar ao que o Garrincha fez dentro de campo, né? Tem uma outra frase do Gerson que eu gosto muito, Gerson, canhotinho de ouro, né? Campeão, tricampeão, jogou junto com os dois, que ele diz: igual Pelé pode nascer, igual Garrincha nunca mais. Porque é exatamente isso que a gente estava falando no último bloco, né? A forma dele encarar o futebol, ele jogava como um jogo, como uma criança brinca realmente, né? Sem aquele compromisso, né, assim, esse futebol negócio que a gente vê hoje. Não que seja ruim futebol negócio, né? O futebol evoluiu muito com isso, no nosso caso o jornalismo esportivo também evoluiu muito, mas é uma época diferente. Como ele nunca mais vai existir, como o Garrincha e o Gerson assina embaixo, é uma frase dele que está aí no livro. Mas, Felipe, mas você vê, toda pessoa que fez o futebol como negócio, ele cai no ostracismo, né? Tem aí aquele jogador lindo, maravilhoso, que jogou na Europa, que foi... Beckham. E aí com ele vem outros também, entendeu? É bonito, faz sucesso, ganha dinheiro, mas chega lá, pô, Ronaldinho, né? O próprio Ronaldinho, começaram a chamar ele de gordo, disso, daquilo, daquilo outro, quer dizer, ele perdeu todo o pique. Hoje o Ronaldinho é esquecido, ninguém fala, porque aquele gol do Ronaldinho, ninguém lembra. Então, no caso desses dois aqui, eles deixaram a marca deles impressa. E essa marca do Garrincha é uma marca do futebol folclórico, do futebol humilde, do futebol de várzea, aquele futebol que joga-se com gosto de jogar. Exatamente. Né? E o do Pelé foi um futebol clássico, né? Um futebol que veio de diplomacia, disso, daquele, igual o Sol Astano falou, ele tinha família, ele tinha apoio do seu jornalista, de tudo mais. Então, no caso aí, realmente esses dois são ícones do futebol, são ou não são? São. É o símbolo maior do futebol brasileiro, são os dois, né? O futebol arte, que o Brasil, né, vende essa imagem para o mundo inteiro, o país do samba, futebol, carnaval, é isso. É o que resume realmente o nosso futebol arte é o Garrincha e o Pelé. E outra coisa interessante que nesse trabalho eu consegui ver foi que a gente tem pouquíssimas imagens do Garrincha. E nessa era da informação, nessa era que a imagem vale mais do que 1000 palavras que a gente vive, que é muita informação, muita imagem, é difícil você mostrar para um jovem, para uma criança, simplesmente falar do Garrincha, porque a gente não tem imagem dele para mostrar. Já o Pelé teve a televisão como aliada, né? Até a própria capa do livro, que o pessoal lá da Voilá Studio fez brilhantemente, coloca o Pelé saindo da televisão e o Garrincha do rádio. É uma outra diferença dos dois, né? O Garrincha pegou uma época do rádio que quem viu, viu. Quem não viu só pode imaginar o que ele fez, porque não tem imagem dele. Na época os filmes duravam 8 minutos apenas. Então, enquanto o Pelé já teve a Copa de 70, só isso já basta, né? Todos aqueles jogos transmitidos ao vivo e a cores para o mundo inteiro, ajudou, claro, e muito em imortalizar essa imagem dele. Diz que de futebol de louco todos nós temos um pouco, né? De médico, todos nós temos um pouco. Mas você aqui, alguém já deve estar te cobrando, outros jogadores, outros grandes, entre aspas, jogadores, né? Você pretende fazer outro livro? Onde você vai lançar? Como é que é? Se tem algum livro em estudo, passa pra gente aí. Tem sim. Eu tenho um projeto pessoal meu, que é um livro sobre Copa do Mundo, que eu já estou escrevendo, pretendo lançar no final de 2013, e um projeto também que vai ser lançado agora, o futebol na era do rádio, né? O rádio e as Copas. Como que o rádio consegue trazer emoção para o torcedor até hoje, né? E tem várias pessoas aqui de Juiz de Fora que escreveram artigos também, professor Ricardo Bedendo, professor Márcio Guerra, que a gente vai lançar em Fortaleza, no Congresso Nacional, o Intercom, em Fortaleza, e eu também vou ter o prazer de lançar lá, em Fortaleza, mas antes de Fortaleza, em primeira mão, aqui em Juiz de Fora, para todo mundo aqui da cidade, no Mercearia Gastrô, próximo sábado, 2h da tarde, vou lançar o livro lá. Gastrô, onde que é? É ali no bairro Alto dos Passos, na rua Dom Viçoso, número 98. É muito fácil chegar, fácil de parar, tem estacionamento ali tranquilo. Às 2h da tarde vou estar lá lançando. Consegui vários vídeos raros do Garrincha, eu vou estar passando lá no telão.
vídeos da Copa do Mundo de 58, da TV sueca, que eu consegui, a internet é boa por conta disso, né? No Brasil, assim, acho que pouquíssimas pessoas têm esse vídeo. E eu vou colocar esses vídeos lá no telão para quem não viu o Garrincha, né? Quem não conhece, viu jogar, quem não conhece. Não sabe que ele tem as pernas tortas, exatamente, né? poder conhecer um pouquinho mais sobre esse gênio de pernas tortas que o Brasil teve. É isso aí. Felipe, quando a gente diz Garrincha, a gente lembra sempre do Botafogo, né? Quando você fala de Pelé, você lembra sempre de Santos. Por quê? Até um tempo atrás, quando você tinha um jogador que praticamente ele abraçava a camisa do clube, né? O camarada pegava a camisa e beijava o escudo do clube, mas ele beijava efetivamente a instituição que ele realmente defendia. Hoje, com essa extremamente muito volátil, o camarada hoje, o jogador hoje, ele joga num time, daqui a 2 dias ele vai jogar em outro time, depois ele passa a jogar em outro time, até para a própria criança, até para quem gosta de futebol, antigamente você sabia o seu time de coração, não é? O meu goleiro é tal, ponto esquerda. Hoje você perguntar para a não ser um cronista esportivo, ele não vai saber falar direito. Por quê? Porque eu acho que entrou muito mais o negócio do que o próprio esporte. Então, dentro desta ótica, você comenta alguma coisa dentro do seu livro, você passa isso para o leitor? Sim, falo. É uma frase do João Avelange, assim que ele assumiu a presidência da FIFA, logo depois da Copa de 70, ele disse: eu vim para vender um produto chamado futebol, e conseguiu, né? A gente viu essa evolução das Copas do Mundo, por exemplo. A Copa do Mundo hoje acabou ultrapassando os Jogos Olímpicos em poder de investimento, em até assistência mundial, né? Número de pessoas que param para assistir um jogo de final de Copa do Mundo. E hoje foi o que a gente viu, e o Pelé foi o símbolo dessa era, de começar essa era. Ele ter ido para o Cosmos depois, tudo isso que o Pelé fez está bem colocado como o início do futebol como negócio, né? Início da década de 70, década de 80 um pouco fraco, e agora da década de 90, meio da década de 90 para cá, isso é muito forte. E chega nesse ponto que você disse, né? Hoje em dia ninguém sabe escalar seu time, né? Porque é um troca-troca no meio do campeonato, um jogador sai, o outro foi, jogou 6 jogos para um time, já joga no mesmo campeonato, já joga para outro. Isso era uma coisa impensável na década de 60, né? Quem conhecia, quem viveu essa época, falava de cor o nome do time, porque ficava 3, 4 anos para mudar um jogador ali dentro, né? E hoje em dia, de uma rodada para outra... Que a mídia favorece, que hoje em dia você vê os meninos aqui usando camisa do Barcelona, do Real Madrid, e esquece que o Brasil já foi considerado o berço do futebol, né? Exatamente. Antigamente a camisa verde, a camisa amarelinha, ela tinha medo. Eu vou jogar contra a seleção brasileira. O Brasil, ele era realmente extremamente respeitadíssimo. Perde a identidade, né, Felipe? Perde a identidade, inclusive com a seleção brasileira, né? Muitas pessoas falam: o pessoal não liga mais para a seleção. Antes todos os jogadores jogavam no Brasil, né? Eram jogadores que todo mundo via no Maracanã, via no Morumbi, no Pacaembu durante a semana inteira e via ele jogar. Então se sentia mais identificado com esses jogadores. Hoje em dia não, a maioria vem da Europa para jogar, e alguns que a gente nem conhece, nem viu jogar em times aqui. Antes da gente encerrar mais uma vez o dia e o horário do lançamento do livro. Aguardo todos vocês, um excelente presente para o Dia dos Pais, viu? Tá chegando, seu paizão merece esse presente. Garrincha vs Pelé, lançamento do livro, 2 horas, Mercearia Gastrô, no bairro Dom Viçoso, 98. Mandar um abraço para o meu amigo Felício, lá dono do bar, que me cedeu o espaço. 2 horas no próximo sábado. Ok, muito obrigado a presença e a participação de todos vocês. Nós agradecemos, principalmente agradecemos a sua companhia. Lembrando que nós voltamos amanhã ao vivo às 11 da manhã. E a reprise do programa de hoje, nesta tarde, às 5h35. Uma ótima tarde para você e até amanhã.